Boa noite. Boa noite, eu sou o Tércio. Que alegria estarmos de volta. Eu não sei quantos puderam vivenciar conosco a série Movies. Deixa eu ver aqui quantos participaram. Ótimo, foi um tempo precioso e nós estamos felizes porque Deus fez tantas coisas especiais e maravilhosas. Deixa eu ver quantas pessoas aqui vieram a primeira vez a um desses momentos de culto da Monte Serra durante a série Movies. Estão aqui hoje. Levanta a mão. Olha aí, uma galera grande, especial. Muito bem-vindos, vocês que vieram na série Movies e voltaram aqui. Gente, eu queria dizer que nós estamos iniciando uma série de mensagens hoje, chamada Uns aos Outros. E esse livro, ele fez parte de uma série na nossa igreja há alguns anos, talvez mais de 10 anos. E essa série, ela não é uma repetição daquela série. Serão 4 mensagens totalmente diferentes daquela, mas o conteúdo, a ênfase, que é a unidade da igreja, não é? vai nos permitir resgatar esse livro, porque ele fala dos mandamentos recíprocos que estão na Bíblia, para que nós possamos viver isso em comunidade espiritual. Então nós já fizemos o pedido, está lá na livraria, né? Você que não participou daquela série, se quiser conhecer o conteúdo, são 40 capítulos sobre os mandamentos uns aos outros, ok? É enriquecedor, tremendamente enriquecedor, então quero só te dar acesso a isso, para que você possa também aprofundar mais, além desse tempo que você vai ter aqui, aquilo que Deus vai falar conosco. Nós vamos entrar hoje num tema muito especial, porque nós vamos falar sobre a Igreja de Jesus nas próximas 4 semanas, e o nosso objetivo é que você possa compreender o que é a Igreja de Cristo Jesus. Nosso sonho, nossa oração e o nosso trabalho durante esse tempo de preparação dessa série é para que você possa compreender melhor o que Deus espera de você como parte desta igreja, e mais do que isso, que você é uma parte fundamental na Igreja de Cristo Jesus, para que os sonhos e planos de Deus se cumpram. E nós precisamos entender isso. Há uma preocupação genuína no nosso coração, que essa preocupação de as pessoas confundirem ser parte de uma igreja com frequentar um culto no domingo, de manhã ou no domingo à noite, e pensar que isso significa que você é parte da igreja. Não, eu quero dizer que esse momento na vida da igreja, de frequentar um culto, uma celebração coletiva, como nós chamamos aqui, em torno do nome de Jesus, é uma parte importante, especial, poderosa. Nós valorizamos demais isso, mas ela é apenas uma pequena parte dentro da vida de uma comunidade espiritual, do que é ser igreja. E pensar isso é muito sério, porque daqui a pouco nós mudamos apenas de ambiente. Não é? Nós saímos da igreja católica e começamos a frequentar agora um outro auditório que é da Igreja Batista Monte Serra. E achamos que somos igreja, quando na verdade nós só mudamos a religião, mas não nos conectamos à pessoa que é o fundamento da igreja. Isso é uma grave questão na Igreja de Jesus, porque se nós ficarmos nessa visão rasa de igreja, como um encontro semanal, domingo à noite ou domingo de manhã, a gente vai também formando uma cultura interior de consumidores espirituais, né? Nós vamos nos tornando aqueles que batemos o cartão. A pastor tem que fazer uma comida boa, quentinha, aquecida, gostosa, não é? A música tem que ser boa. O pessoal tem que abraçar lá e ser querido, porque senão não volto. E até o dia que você achar que não está mais atendendo você vai buscar outro lugar, porque você se tornou, sem perceber, um consumidor espiritual e não parte da Igreja de Cristo Jesus. Eu queria deixar claro que o nosso sonho, nossa oração nessa cidade é fazer discípulos de Jesus. Nós não queremos lotar auditórios, isso é uma consequência. O que nós estamos orando a Deus é que essa cidade possa ser conhecida por homens e mulheres que fazem parte da igreja viva de Cristo Jesus, conectados a Ele e conectados ao corpo de Cristo e multiplicando o amor de Deus nessa cidade para a glória dEle.
Então, amados, eu quero te convidar nessas 4 semanas a deixar Deus falar com você. Essa série também tem o objetivo de propor, um fortalecimento da unidade da igreja de Jesus. Porque nós queremos tirar você dos bancos. Nós queremos tirar você da inércia. Nós queremos tirar você dessa visão religiosa de frequentar um ambiente no final de semana para entender que Deus espera de você mais. Que você é fundamental no que Ele tem para construir nessa terra. E que você precisa compreender a dimensão disso. Nós vamos usar 4 metáforas nessas 4 semanas, começando por hoje. A primeira metáfora hoje nós vamos falar sobre a igreja como edifício espiritual, que está sendo construído pelo próprio Deus. E esse edifício espiritual que será a habitação eterna de Deus, o Espírito Santo habitará nele eternamente. Nós vamos ver isso. Nós vamos olhar para outra metáfora como corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo, querido, cujo cabeça é Cristo Jesus, e cada um de nós é o quê? Membros desse corpo. E temos uma função nesse corpo. Olha para a tua mão. Olha aí. Ela tem função ou não? Existe algum membro no seu corpo que não tem função? Apenas se existe alguma o quê? Anomalia. Então nós vamos passar por isso, porque você precisa entender que se você, como membro do corpo de Cristo, da igreja, está parado, existe uma anomalia espiritual. Nós vamos falar da terceira metáfora, que é a igreja como rebanho de Cristo Jesus. Um rebanho cujo o pastor é o nosso bom pastor Jesus. Nós vamos falar também sobre a igreja como a família de Deus. E que ela tem um pai. Quem é pai? Deus. E quem é o nosso irmão mais velho, o primogênito? Quem é? Jesus. Ele é o modelo daquilo que nós devemos ser como cristãos. Então nós vamos passar por tudo isso. E vai ser muito precioso, né? Nós falamos no início do ano, fizemos uma série chamada Discipulado no Novo Testamento, onde nós falamos e desmistificamos o conceito do discipulado um a um, como a única forma de desenvolver discípulos, né? E falamos que discipulado que não é? A obra de Deus em nós, nos formando cada vez mais a imagem de Jesus, esta obra chama sendo formado um discípulo de Jesus, por isso chamamos de discipulado, ela acontece de múltiplas maneiras na comunidade espiritual. O discipulado a um é uma forma, mas também agora, nesse momento, você está sendo discipulado através de tudo que está acontecendo aqui. Quando você está num grupo de estudo bíblico, num curso da igreja, o discipulado acontece. Você está recebendo a palavra de Deus que vai formar o seu caráter. Quando você está numa célula, acontece o discipulado. A propósito, o discipulado, que é essa formação espiritual, ela precisa apenas de uma coisa: que Jesus esteja lá presente para que aconteça a formação. Amém? Tudo isso que eu falei, sem a presença de Jesus, não forma ninguém. Forma religioso. Agora, se Jesus está lá, como agora no retiro, né? Vocês foram poderosamente discipuladas pelo Espírito Santo de Deus. Deus usou a Daiane, Deus usou várias situações lá, mas presta atenção, a obra da transformação só acontecerá porque o Espírito estava lá. Só por isso. Então, amado, a gente precisa ter essa visão para que a gente não levante vacas sagradas no meio da igreja, que são formas. Formas só são metodologias, querido. O que gera transformação no homem é a obra poderosa de Jesus, através do Espírito Santo e do Pai, do nosso querido Deus Pai. Amém, amados? Então, eu queria te convidar ao texto base nosso de Efésios capítulo 2. Vamos ler juntos lá. Nós vamos ler Efésios 2 e depois nós vamos ler também o texto da segunda carta aos Coríntios, ou melhor, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler esse texto juntos. Eu quero começar te dando o contexto do que você vai ler agora junto. Ok? Primeiro, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja lá em Éfeso. Amados, Paulo fez várias viagens, chamadas viagens missionárias na Ásia Menor, e durante aquelas viagens, ele foi lançando o evangelho, ele foi pregando a palavra, e nasceu uma igreja em Éfeso, onde ele ficou ali por 2 anos e meio, edificando aquela igreja.
Então, os gentios, quem são os gentios? Você precisa guardar isso. Os gentios são não-judeus, isso inclui a mim e a você. São os não-judeus, aqueles que não foi a nação separada, escolhida. Então os gentios começaram a se converter ali em Éfeso, mas também judeus começaram a se converter lá em Éfeso, porque por onde Paulo passava, ele como judeu, ele pregava na sinagoga, e a Bíblia diz que vários judeus creram e fizeram parte daquela igreja lá. Então a igreja de Éfeso, ela era composta de gentios na sua maioria, mas também tinham judeus ali naquela igreja. Então Paulo, lá de Roma, preso, ele escreve essa carta após essa igreja estar formada, cujo intuito é fortalecer a unidade daquela igreja e dar uma visão espiritual para aquela igreja em Éfeso, de quem eles eram espiritualmente como igreja de Jesus. Então essa carta tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver comigo, com você. Nós precisamos compreender o que é ser igreja. E a figura de hoje que vamos usar é a figura do edifício espiritual. Então vamos ler juntos, lembrando bem, queridos, que Éfeso era realmente uma das maiores cidades do Império Romano, capital da província chamada Ásia Menor, cuja base, querido, daquela adoração à deusa Artemis, ou à deusa Diana, onde existiam cultos de prostituição àquela deusa, e dentro desse contexto, Paulo vem e invade com o Evangelho, e nasce essa igreja, e mais do que isso, Éfeso se torna a base, a sede missionária de Paulo para toda a Ásia Menor. É muito bonito esse processo. Eu queria te convidar a olhar para o texto bíblico a partir de tudo isso, não é? Então vamos lá, vamos meditar nessa palavra aqui de Paulo aos irmãos em Éfeso. Ele começa dizendo assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Há uma outra tradução que diz assim: porque antigamente, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Então guarda essa palavra morto, começa a olhar para ela. Diz assim: no qual vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são o quê? Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a sua incomparável riqueza, ou melhor, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que lindo, né? Porque somos o quê? Criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Meu Pai do céu, que coisa mais linda isso. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo só, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Agora preste atenção, um pouco mais. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos
e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que lindo! Primeira carta aos Coríntios 3:9 diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta e vamos orar mais uma vez. Pai, Filho, Espírito, nós já adoramos com canções, com dízimos, com ofertas, com abraços, com sorrisos, com palavras de amor, de carinho, de cuidado uns para com os outros aqui. Ó Pai, nós já consagramos, te adoramos com nossos bens, recursos, e agora nós queremos te adorar. Ó Deus, rendendo mente e coração à voz do teu Espírito nesse lugar. Pai, que o Senhor nos ensine nesta noite tudo aquilo que o Senhor tem guardado de forma pessoal para cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos dividir esse texto em 3 partes. E a primeira parte, querido, é a nossa condição espiritual antes de nós conhecermos a Cristo. Depois nós vamos falar da nossa condição espiritual após conhecermos a Cristo. E depois vamos falar sobre o edifício espiritual que está sendo construído. Então vamos começar por aqui. Qual é a minha e qual é a sua condição espiritual antes de Cristo Jesus? Então preste atenção. Talvez você diga assim: pastor, mas eu já estou em Cristo Jesus, eu já tenho um relacionamento com Ele, mas você que já tem um relacionamento com Ele, precisa hoje entender, se até hoje não entendeu, quem era você, qual era o seu estado antes de Cristo. Talvez alguns aqui estão dizendo: olha, eu não conheço Cristo ainda, eu estou o conhecendo, e eu quero que você que está aqui, amigo, convidado, compreenda o que Deus, o que a Bíblia diz sobre a condição do ser humano sem Cristo, antes de Cristo, antes de um encontro com Ele. Em primeiro lugar, o texto diz que nós estamos mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões e pecados. O texto começa dizendo assim: vocês, igreja aí de Éfeso, antes de conhecerem a Cristo, vocês estavam mortos nas transgressões de vocês, nos pecados de vocês. Agora, amado, é importante você compreender que quando Paulo ele elege esta palavra morto, ele tem um propósito por trás desta palavra. Ele está querendo dizer que um morto, um defunto, ele não tem vontade. Um morto defunto, ele não tem opção, ele não tem escolha. Um morto, ele pode ser o que, gente? O que você pode fazer com um morto? O que você quiser, é ou não é? O que você quiser, nós enterramos. Mas fazem coisas com o corpo por aí. Então você precisa entender que Paulo está dizendo o seguinte: que antes de nós termos um encontro com Cristo, nós estamos na condição de sermos manipulados, como se fôssemos marionetes. Primeira coisa é isso. Mas o texto continua. E a segunda verdade desse texto sobre o ser humano sem Cristo é que, além de ele estar morto, querido, existem forças que vão manipular esse indivíduo, essa pessoa, para fazer o que bem ele quiser. E que forças são essas? O texto mostra. Olha lá, ele diz assim: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês costumavam viver. E a palavra grega aqui indica a si mesmo, tá? Que você está sendo conduzido e que você se acostumou. Presta atenção. Você se acostumou com esta condição. Que condição é essa? De morto. E de ser manipulado por 4 poderes. Qual é o poder? O primeiro poder, ele diz assim, por quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo. O primeiro poder é o mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Presta atenção.
Então, o que nós precisamos compreender hoje à noite aqui, queridos, é que a nossa sociedade, ela está sendo dirigida e manipulada por valores e pensamentos e ideias que estão sendo lançadas na mente do ser humano pelo próprio diabo. E que o mundo, então, tem chamado de normal o que é anormal. O mundo tem chamado de comum o que é incomum, amado. E muitos de nós estamos vivendo como mortos antes de Cristo, sendo manipulados por essas visões que o diabo tem impregnado na sociedade, como se fossem comuns. Sabe o que tem acontecido? Nós estamos nos arrebentando. Você pega uma roda de homens que ainda não conhecem Cristo, eu não estou fazendo julgamento de ninguém, porque eu já tive nessa roda lá, eu sei como é que é, eu também fui um morto sendo manipulado por esse tipo de coisa, quando eu me reunia com homens, e que a conversa era o quê? A conversa era mulher, era imoralidade, era carro, era futebol. E hoje você pega uma roda de homens casados e a conversa é o adultério, a mulher que ele pegou no final de semana, a secretária, não sei o quê, deixa eu falar. E não é só os homens não, as mulheres também, a conversa é essa. E aí você pergunta para o cara, mas mano, por que você faz isso? Você tem uma família, você tem filhos, e ele responde o quê? Cara, mas qual é, mano? Todo mundo faz. Todo homem que é homem faz. Deixa eu te dizer, não. Todo homem que está morto sem Cristo faz. Toda mulher que está sem Cristo faz. Sim, então muitos de nós estávamos, e Paulo é muito interessante que ele fala, nós antes estávamos iguaizinhos lá também. Ele está falando, nós judeus aqui, escolhidos, também estávamos do mesmo jeito sem Cristo. Então o primeiro poder, querido, que você precisa entender, é que sem Cristo nós estamos mortos. Segunda lição, mortos então manipulados por 4 poderes. O primeiro poder é o poder do mundo. Aí ele fala o segundo poder. Ele fala, nós estávamos também sendo guiados pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência. Sabe de quem que ele está falando aqui? Do próprio Satanás. Ele está dizendo, querido, presta bem atenção, que quando eu não estou em Cristo, a minha vida está vulnerável para que o diabo, cujo papel dele é matar, roubar e destruir, a criação mais preciosa de Deus, possa ser manipulada e destruída por ele. E é incrível, queridos, eu já tive conversas com pessoas que chorando após conhecerem Cristo, chorando, diziam assim, pastor, eu não consigo entender como eu fui capaz de fazer aquilo. Pastor, eu não sei como é que eu fui capaz de entregar o meu corpo àquele lixo, aquelas loucuras que eu fazia. Pastor, eu não consigo. Quer uma explicação? Está aí na palavra. É que antes de Cristo nós estamos mortos e o diabo nos leva a fazer coisas que jamais faríamos em sanidade. Jamais. Você dá calote, você rouba, você mata, você faz loucuras, você trai, você vai para orgias tremendas, quando você se converte, os teus olhos se abrem, e você diz, mas Deus, como? Como, querido? É que todos nós, sem Cristo, estamos vulneráveis ao diabo pegar a nossa vida e nos manipular como marionetes, ele faz loucuras conosco. E você sabe o que é mais? Porque nós temos uma consciência moral, nós queremos parar isso na nossa vida, nós queremos parar. Sabe o que acontece? Sexta de novo eu estou lá e faço tudo de novo. Tudinho porque eu estou morto. E como morto eu não tenho capacidade de parar. Eu não tenho direito de escolha. Eu estou morto. Terceiro poder. O poder dos desejos. Está lá, olha lá o texto bíblico. O texto é claro, ele vai dizendo claramente lá isso, que nós estávamos vivendo entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os nossos desejos. Esse é o terceiro poder que tem capacidade de pegar o ser humano antes de Cristo e fazer com que a gente entregue a nossa vida aos nossos desejos. É interessante, querido, porque o termo grego aqui vai indicar que é uma entrega da fluidez dos desejos bons, mas também dos maus. Eu não tenho controle sobre eles. Então, sem Cristo, você não consegue dominar os seus desejos. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem problema com a bebida alcoólica, né, você deseja, você não tem controle sobre ela. Qualquer tipo de desejo, sem Cristo, domina a nossa vida. Essa é a grande verdade do ser humano. Aí ele fala de um quarto poder, que é o poder dos pensamentos. Aqui é muito forte isso. Ele vai falar, seguindo os seus desejos e os seus pensamentos. E agora presta atenção, porque nesse caso aqui, a palavra grega,
é simples, ela está relacionando mesmo ao intelecto. Agora presta bem atenção. Dentro do processo do plano divino, entendimento e intelecto, tá? Atua e Deus nos entrega para que através disso nós possamos ter consciência da existência de um Deus que nos ama e nos levar a nos aproximarmos dele. Mas no caso do texto aqui, ela está atuando de forma contrária ao propósito de Deus, que é exercer o princípio racional para conhecê-lo. Então aqui o intelecto está agindo para perverter o homem e levá-lo à total independência de Deus. Já vi alguém dizendo assim: cara, eu não preciso de Deus, eu resolvo a minha vida sozinho. Cara, eu me basto, eu sei como resolver a minha vida. E esse é o quarto poder que vai manipulando a nossa vida e nos destruindo, da autossuficiência, da independência de Deus. Queridos, essa é a condição do ser humano sem Deus. E como mortos, queridos, esses quatro poderes, o mundo, o diabo, os desejos e os meus pensamentos vão me manipulando. Aí o texto continua, para a gente entender a nossa condição antes de Jesus. Ele diz assim, olha só, claramente, continua lendo o texto comigo lá. Ele vai dizer, queridos, que nós então somos entregues e estamos entregues à ira de Deus. Opa, pastor, Deus é irado comigo? Não, querido, não é isso. Não é isso. Presta atenção. Deus está irado com o pecado. Você é amado dele, eu sou amado dele. Mas se eu estou sendo manipulado pelo pecado, eu estou debaixo da ira de Deus, que veio para aniquilar o pecado. E só tem uma coisa que precisa atravessar entre a ira de Deus e eu. Sabe quem é? Jesus. É a cruz. Então você precisa entender uma coisa. Esse negócio de Jesus não é assim: Jesus é bonzinho, acho que eu vou aceitar Jesus. Não tem a ver com isso não. Você precisa compreender a sua condição, que você está debaixo da ira de Deus. Se você não buscá-lo de coração, não se arrepender dos seus pecados, você está debaixo da ira de Deus, gente. Então é questão de reconhecer a minha condição, a minha necessidade absoluta dele. Eu preciso absolutamente de Jesus, senão eu estou perdido. Não tem a ver com trocar de religião, amado. Isso é muito mais profundo. E o texto continua dizendo que eles estavam separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Isso aqui é muito importante compreender, porque também não é uma questão geográfica. Paulo não estava dizendo: vocês, como não são nascidos em Israel, na Palestina, vocês não são pessoas que vão herdar heranças espirituais judeus. Não, aqui é uma questão profunda. Aqui ele está dizendo, querido, que até a vinda de Cristo Jesus, inaugurando o tempo da graça, a nova aliança, querido, Deus achou por bem limitar as suas ações graciosas em favor da nação de Israel. Portanto, alguém não sendo judeu jamais receberia as bênçãos recebidas ou separadas para Israel. Mas que bênçãos são essas? Romanos 9 diz lá, o povo de Israel falando sobre eles, diz: deles é a adoção de filhos. Deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre, amém. Aí Efésios 2, que é o texto que lemos, versículo 11 e 12, diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente, antes de Cristo, vocês eram gentios por nascimento e chamados de circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, né? Estava falando realmente da marca que definia o judeu, né, como separado por Deus, que era a circuncisão, e os gentios eram chamados dos incircuncisos. Então ele está falando sobre isso e diz assim: e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas aí Deus volta o olhar dele através de Jesus para toda a humanidade. O texto diz que Deus amou quem? Deus amou quem, gente? Os judeus? Deus amou o mundo. Então essa é a condição do ser humano sem Jesus. Vamos então olhar a condição espiritual nossa após nos tornarmos então discípulos de Jesus. Vamos lá, gente? Versículos 4 a 10. Vem comigo. Todavia, mas, oh Deus, o que seria de nós sem esse termo, né?
Hã? Mas, como é que se diz aqui? Mas, vamos dizer juntos? Mas, olha só. Olha que coisa linda que vem agora, gente. Deus, que é rico em misericórdia, diz assim, aleluia. Glória a Deus. Pelo grande amor com que nos amou, Ele deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, é um presente de Deus, não por obras a sua salvação, para que ninguém se vanglorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo, querido, para que nós as praticássemos. Então olha só, por causa da sua riqueza, ou melhor, da riqueza da misericórdia de Deus e do seu grande amor, olha que mensagem linda. Nós recebemos 3 presentes de Deus quando nós nos conectamos a Cristo pelo arrependimento e fé. Quais são os 3 presentes? Primeiro, o texto diz, olha lá, Ele nos deu o quê? Nós estávamos o quê, gente, antes de Cristo? Agora estamos o quê? Vivos. Vem cá. Ele nos deu o quê, gente? Não tem celebração não aqui. Ele deu vida para você, cara, vida. Agora você precisa entender. Você precisa entender o que significa isso no mundo espiritual, meu amado. Significa que até Cristo Jesus, o mundo, os desejos da sua carne, meu amado, o seu pensamento, a tua autossuficiência e o diabo podiam fazer o que quisessem com a sua vida, mas agora em Cristo Jesus, você está o quê? Vivo. Se você está vivo, agora você se levanta e você diz assim, não para o diabo, não para os desejos, não para a sua carne, não para o seu orgulho, autossuficiência, você diz, não, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, meu amado. Tudo muda, tudo muda. Você não é mais marionete, meu amado. Você agora não pode mais dizer, eu não consegui, os meus desejos me dominaram. Nada, cara, você está vivo, você vira para os seus desejos, no poder e na autoridade de Jesus. Deseja agora não, porque esse desejo agora está sujeito a Cristo Jesus. Você era um adúltero, agora você é um homem fiel. Você, mulher, era uma adúltera, Deus te faz uma mulher consagrada. Você roubava, agora você não consegue mais, você não precisa mais, porque você está cheio da vida de Deus. Você está vivo. Você está entendendo isso, teu irmão? Você está vivo. Daiane, estamos vivos, Daiane. Pastor, você não me conhece, sou uma mulher linguaruda que não respeita o marido, não respeito ninguém, não respeito nem meu chefe, ninguém mesmo. Antes de Cristo você era assim, mas em Cristo você está viva. Homens, antes de Cristo nós éramos sem vergonha, imoral, ladrão, mentiroso, mas agora em Cristo nós estamos vivos para fazer a vontade de Deus. Não mais nos sujeitarmos à nossa carne, não mais nos sujeitarmos às nossas paixões, à nossa autossuficiência, arrogância. Não, nós estamos vivos. Você precisa sair daqui hoje dizendo, rapaz, eu estou vivo, eu posso dizer não. E eu aprendi uma coisa na minha adolescência ainda, nas minhas loucuras lá, eu li um negócio lá, um livro que meus pais me colocaram na mão. A propósito, minha mãezinha está aqui. Mãezinha, fica em pé aí, mamãe. Quando você vê essa mulher, é minha mãe, viu? Nós vamos aprender a viver juntos agora. Ela mudou para Porto Alegre. Glória a Deus. 74 anos de vida. Não, mamãe, eu sempre ponho um ano a mais. Sempre assim.
Eu sempre falo que a Martinha tem 42, ela tem 41. É sempre assim, para ficar mais perto, mamãe. 73 anos de vida, tem 26 anos que nós não moramos juntos. Saí de casa, tal, casei com 22 anos, saí de casa, e agora eu estou 48, 26 anos, vamos aprender a viver de novo. Ela não está morando dentro da nossa casa, porque isso não é saudável, só quando tem uma necessidade. Ela é uma mulher saudável. Então tem um apartamento alugado, ela gosta disso na minha vida, na minha independência. Né? Tá bom, mamãe, fica lá. Isso é bom para a senhora, é bom para nós também, tá beleza, cada um no seu cantinho, né? Recebi deles um livro, e lá tinha uma frase que dizia assim, ó, ter uma atitude otimista para com a vida não significa dizer sim a tudo e a todos. Significa também dizer não a tudo aquilo que destrói e degenera. Um morto não consegue dizer não, mas um vivo consegue dizer não para tudo aquilo que destrói e degenera. Pegou, querido? Então, qual é o primeiro presente de Deus? Vida. Segundo, você foi ressuscitado com Cristo. Então você precisa entender, meu amado, que o que aconteceu no mundo espiritual é que Deus ressuscitou Jesus com o dínamos, o poder da ressurreição, e o texto está dizendo que agora Ele pegou o mesmo poder que ressuscitou Jesus do morto, e diz assim, eu vou te levantar, você vai sair desse túmulo, e eu vou fazer uma nova pessoa de você. E quando nós entregamos a vida a Cristo, querido, é isso que Ele faz, Ele ressuscita você. E não ouça mais a voz do diabo, porque você vai viver tudo que Deus tem para a tua vida. Ele te ressuscitou, amado. Você está entendendo? Terceiro presente. O texto diz, querido, que Ele te deu vida, Ele te ressuscitou. Agora é um texto que nós batistas não tocamos muito nele, mas ele está na Bíblia, tem que falar dele. O texto assim, que o Senhor nos ressuscitou e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, juntos com Cristo Jesus. Oh, meu Pai do céu, o que é isso, texto? Deixa eu te dizer o que significa isso, amado. Existe uma dimensão, céu, terra, e uma dimensão invisível, no mundo espiritual, onde existe uma tremenda guerra espiritual. Onde o principado, Satanás, o príncipe das trevas, um anjo caído, está trabalhando com uma série de principados, que são demônios, para destruir a minha vida e a sua vida, e para manipular poderes, governos, autoridades de países e nações, para que possam fazer a vontade desse príncipe das trevas. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, eu e você, fomos ressuscitados, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, e que nós temos toda a autoridade para pisar na cabeça de Satanás, para repreender todo o príncipe das trevas, todo o demônio, tudo sobre a tua vida, amado, acabou. Você precisa entender isso. Aí sabe o que eu vejo? É muito crente apanhando do diabo. E dizer, pastor, é que a força está muito difícil, o diabo. Já viu crente assim, pastor, eu saí de lá correndo porque eu vi que ia ficar possesso a pessoa. Você correu para onde? Eu corri, pastor, me escondi. Meu amado, você tem que correr para lá, para perto daquela pessoa, porque você foi assentado nas regiões celestiais com Cristo, para ter toda a autoridade para expulsar demônios, meu amado, para repreender o mal. Você está entendendo? Agora nós ficamos vivendo uma vidinha cristã de domingo. Ah, você é de onde? Eu sou da Monte Serra. Ah, domingo lá é legal, meu querido. Você não é nada se você não entender isso aqui. Ô igreja, a gente está andando nesse mundo aí, muito mais apanhando, muito mais nos envergonhando, do que nos apropriando de tudo aquilo que Deus concedeu na cruz para nós. E eu não estou falando de prosperidade financeira aqui, porque eu nem acredito que dinheiro, dinheiro, prosperidade financeira é o que Deus tem para mim. Ele tem para alguns, Ele tem, porque Ele coloca dinheiro na mão de alguns para abençoar o reino dEle. Sim, mas eu estou falando de prosperidade da vida de Deus em nós. Ele prometeu vida abundante para você. Então vamos lá? Você precisa entender agora uma coisa preciosa. Esses três presentes foram os presentes que Deus deu para Jesus, como irmão mais velho. Olha o que está lá no versículo 1, olha o Efésios, vem comigo, para Efésios, capítulo 1, olha lá comigo, que coisa mais linda, versículo 20, diz assim,
Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Deus deu ao filho vida, depois quiseram matar o filho, não foi isso? O que ele fez? Ressuscitou o filho, e depois de ressuscitar, o que ele fez com o filho? Ele colocou assentado, acima de todo poder, autoridade, governo, principado e potestade. Você está entendendo debaixo e com quem você está andando? Você está entendendo? Você tem que sair daqui dizendo: meu Deus, não tem casamento que não possa ser levantado, não tem família que não possa ser restaurada, não existe nada, porque eu estou debaixo da autoridade de Jesus. Meu Deus, gente, tem muito mais para nós, gente, muito mais para você. Eu quero incomodar você a não aceitar essa vida de domingo. Nós queremos ver uma cidade aqui onde o cara vai para lá e encontra com você. Meu Deus, eu encontrei com uma pessoa lá, tinha um negócio nela. Que negócio? É uma luz que brilha, meu amado. É um sal que tempera onde você chega. É a glória de Deus na nossa vida, igreja. É um povo diferente, sim. É um povo que marca a sua geração. Não, eu não sou esse tipo de homem não, cara. E sem julgar vai dizer: cara, e nem você precisa ser. Mulher, não é assim que Deus pensou. Jovem, não é desse jeito. Adolescente, idosos, levanta, idosos, porque você está vivo para Deus te usar nessa terra ainda. Crianças, é isso aí, cara. Eu só vi o gurizinho fazendo assim. É isso aí. Desde a criança, ele não disse isso? Eu vou derramar do meu espírito, crianças vão profetizar, os velhos terão sonhos ainda, os jovens terão visões, até os escravos e as escravas, que ninguém dá nada por eles, vão profetizar. Meu Pai. Por último, aqui dentro desse presente do que somos em Cristo, nós nos tornamos como gentios, presta atenção, concidadãos dos santos. Robson, coisa mais poderosa isso aqui. Membros da família de Deus. Olha o texto bíblico, que coisa mais linda. Aqui nesse texto diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam antes longe. Quem era que estava longe? Os gentios. Foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esse texto aqui, preste atenção, ele é muito importante, porque nesse texto Deus está derrubando o muro de inimizade entre judeus e gentios, e dos dois criando para si e em si mesmo, perceba que tudo a base é Jesus, em si mesmo um novo homem, dos dois um só corpo, e reconciliando-os por meio da cruz, anunciando paz entre eles, dando acesso ao Pai a ambos por um só Espírito. Olha o versículo, capítulo 2, versículo 14 a 18. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos e expressa em ordenanças. Ou seja, não é mais uma marca agora lá no prepúcio, que significa que você é parte desse Israel, não. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, gentios e judeus, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois, gentios e judeus, em um só corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós, aí ele está falando como judeu, tanto nós judeus, como vocês gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Esse trecho do Novo Testamento é extremamente importante porque anuncia o novo Israel de Deus. Ele agora é formado por todos os que creem, quer sejam judeus, quer sejam o quê? Gentios. Deus em si mesmo faz uma só família, a sua família, a família de Deus. Glória a Deus. Olha Romanos capítulo 9,
Versículo 4, 8, 15, 16 e 30 e 33, diz assim: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel, olha só, são Israel. Opa! Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. E os versículos 30 a 33 do mesmo capítulo diz assim: que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Olha que forte isso. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, na pedra de esquina. Quem é essa pedra de esquina, gente? Jesus, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair aquele que nele confia. Está falando de Jesus aqui. Aquele que Jesus confia jamais será o quê? Envergonhado. Paulo aqui, queridos, está mencionando a localização dos gentios e judeus dentro do plano de salvação e da igreja. O objetivo de Paulo aqui é demonstrar aos irmãos lá da igreja em Éfeso, tanto gentios quanto judeus, querido, que esse tipo de diferença, judeu, gentil, é irrelevante, completamente irrelevante. Todos eram pecadores no passado e agora seriam salvos pela graça, mediante o quê? A fé. Não tinha mais a ver com nacionalidade. Esses adjetivos aqui não importavam, não interessava nada, judeu, gentil, só interessava para dividir a igreja. E Paulo está querendo agora trazer o conceito bíblico que traria unidade. Ei, ninguém mais é estrangeiro aqui nesse negócio, não. Não, pela fé em Jesus, todos agora, olha que coisa linda, gentios e judeus são concidadãos dos santos, parte da família de Deus. Isso é lindo, isso é forte. Vamos terminar então, terceira e última parte. Bom, nós aprendemos onde estávamos em Cristo, certo? Onde estamos em Cristo agora, amém? E agora em Cristo, nós precisamos entender que Deus está edificando, construindo um edifício. Presta atenção. Uma casa espiritual está sendo construída. Agora veja bem, casa, você pega um bloco inteiro e põe assim, puf, é assim? É feito por partes, não é isso? Tijolinho por tijolinho, certo? Então você vai virar para o seu amigo, irmão aí e fala assim, ó: Deus está construindo de nós um edifício espiritual. Fala aí, Deus está construindo de nós. Só que agora você vai dizer para ele o seguinte: você vai dizer para ele que ele é uma pedra nesse edifício. Fala assim: você é um tijolinho desse edifício. Agora olha para mim aqui. Tijolinho, presta atenção, tijolinho, ele é morto ou ele é vivo? Gente, tijolo é morto ou vivo? É morto. Então ninguém quer ser morto, sabe? Então você vai dizer para ele assim: mas você não, você é um tijolinho vivo. Fala para ele isso aí. Tijolinho vivo. Agora presta atenção, presta atenção, presta bem atenção. O Espírito de Deus vem habitar no nosso coração quando nós cremos nele, certo? Você sabia disso? A Bíblia diz isso. Está lá na segunda carta aos Coríntios, olha lá o que o texto diz lá, 2 Coríntios 1, 21 e 22, diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Imagina uma construção firme então. Quem é que faz com que a gente fique firme? Quem? Segundo aqui o texto, Deus que faz. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito no nosso coração, como garantia de estar por vir. Você quer saber agora por que você não é um tijolinho morto? Porque a vida de Deus está em você. Quando você recebe a Jesus, essa vida vem habitar em você. Então, amados, quais são as últimas verdades aqui? Primeiro,
nele, em Jesus, nós estamos sendo edificados juntos um edifício espiritual. Aí vem uma pergunta: como nós podemos cooperar nessa construção desse edifício? Lembra dos mandamentos recíprocos? Lembra? Uns aos outros? Aqui é importante a gente aplicá-los, porque a Bíblia diz assim, a palavra de Deus: por isso exortem-se, 1 Tessalonicenses 5, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Nessa edificação que Deus está fazendo, nós cooperamos com Ele quando nós edificamos os nossos irmãos. Então deixa eu dizer como é que você pode edificar um irmão em Cristo. Quando ele fizer algo que você perceber que espiritualmente vai ferir a vida dele, a vida da igreja, da família espiritual, o testemunho, ao invés de você sair falando mal desse irmãozinho, sabe o que você faz? Você faz o que está lá em Gálatas. Diz assim: porque vocês que são espirituais, quando pegarem em flagra alguém, vocês que são espirituais, chama esse irmão e com mansidão e amor exorta, fala: irmão, não é assim, não é desse jeito. Mas ele é tão profundo, esse texto diz assim: mas cuida-te para tu não caíres na mesma coisa. Olha que coisa, é só para lembrar que a gente tem que chegar lá humilde. Mas igreja, se nós queremos cooperar com a edificação que Deus está construindo, é assim que a gente tem que fazer. Deixa eu dizer uma coisa: no geral, quando a gente ama muito alguém, sabe o que acontece com naturalidade quando a pessoa erra? Você diz assim: eu não vou lá não, porque eu não quero ferir aquela pessoa, eu amo tanto aquela pessoa. Não é assim que a gente faz? Mas eu quero dizer que você está sinceramente errado. Porque uma pessoa que ama, ele vai falar a verdade, cheio de graça e de amor. Se eu amo minhas filhas, e a gente ama, a Laila e a Radassa sabem disso, a gente aperta, cheio de graça e verdade. Mas é só assim? Não, eu e a Marta nos amamos, e de vez em quando eu aperto a Marta, de vez em quando eu a exorto na palavra, de vez em quando ela me exorta na palavra, porque nós nos amamos genuinamente. E a única maneira de eu edificar a vida da Marta, e a Marta minha, das nossas filhas e de qualquer pessoa, é se nós formos verdadeiros em amor. Jesus era cheio de quê? Você lembra? Cheio de graça e verdade. Fala comigo assim: Jesus, ele era cheio de graça e verdade. Pai, deixa eu falar uma coisa para você, pai. O que o mundo está pregando aí fora para você, pai e mãe, é que você não pode falar a verdade, porque hoje, na verdade, a geração assim: fez mal para o meu filho, vou ficar fazendo mal para o meu filho. Não. Você tem que ter graça e verdade. Se você ama o seu filho, você vai trazer junto isso o tempo inteiro. Graça, porque vai errar, vai falhar, vai tropeçar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, de novo. Graça. Mas você não pode deixar de dizer o que aquilo está acontecendo e para onde vai levar o seu filho. Você tem que ter verdade. E não é a sua verdade, é a verdade de Deus para a vida dele. O texto continua dizendo, querido, que nós devemos nos esforçar em promover tudo quanto conduz paz de edificação mútua, não destruindo a obra de Deus. Olha quando ele fala não destruindo a obra de Deus por causa da comida. É um texto forte, se quiser ler lá, Romanos 14. Ele está dizendo: eu como o que eu quero, e lá comida consagrada a ídolos. E alguns que estavam se convertendo: mas eu posso ou não posso? E o texto vai falar sobre alguns irmãos fracos na fé, que se eu comesse aquela comida consagrada a ídolo, eu ia fazê-lo tropeçar. E o texto diz assim: por causa dele, cuidado, não come não, para que você não estrague a obra de Deus. É como se fosse aquele tijolinho, um tijolinho lá, mais frágil, que você diz: não, eu vou comer. Aí você empurra o tijolinho: eu não quero saber, não vou comer, eu não estou nem aí para você. Não, nós somos um edifício espiritual, e quem está fazendo essa obra é Deus, e eu não posso ferir esta obra. Vocês estão entendendo, igreja, a responsabilidade do que é ser igreja? O que é ser mesmo igreja? Você agora não é um no mundo, você agora faz parte de uma comunidade espiritual, e você tem responsabilidade com ela. Eu tenho.
Os meus atos e as minhas ações cooperam ou destroem para aquilo que Deus está fazendo. E o texto continua dizendo que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E suportar é dar suporte. Às vezes vai ter um irmão seu mais fraco que está caindo o tijolinho. Você vai dizer, não, fica aqui, eu vou te ajudar. Nós vamos ser suportes um ao outro. Essa igreja, querido, é a igreja que Deus está construindo. Eu quero terminar com a principal imagem dessa igreja. Eu não sei se vai aparecer ali, porque o texto fala da pedra angular. Olha lá, esse texto diz que ela é fundada nos apóstolos e profetas. Nós sabemos que a fundação é Cristo, nós sabemos, mas dentro desse contexto aqui, ele está dizendo que o fundamento são os profetas, porque toda a palavra profetizada sobre Cristo se cumpriu e sobre a igreja. E os apóstolos receberam os ensinos de Cristo, viveram e transmitiram esses ensinos, e é com base nisso que a igreja é lançada em Atos. Agora olha só, essa igreja, a Bíblia diz que tem uma pedra angular. Quantos aqui sabem qual é o papel de uma pedra angular? Legal. Quem está levantando a mão provavelmente trabalha na área de construção. Hoje um engenheiro me ajudou, muito legal, falando sobre isso, mas está aqui. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é a pedra da esquina. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa pedra, primeira pedra, é ela que alinha 90 graus para cá e para cá. Ela tem que ser posta de maneira precisa. Se ela for absolutamente precisa, sabe o que acontece? Todo o restante da obra está garantido. Então presta atenção, é ela quem alinha toda a obra. Sabe o que quer dizer isso? Que não existe igreja sem Jesus. Você pode chamar de qualquer outra coisa, porque a igreja de Jesus tem uma pedra fundamental. Ela não está embasada num homem, num pastor, num papa, em ninguém. É uma pedra, está lá, tem nome, não sei se tem outra imagem lá. Jesus, querido. Ele sustenta do alicerce as paredes. É Ele é o centro, Ele é tudo. Tudo é Ele. Agora presta atenção. Meu Deus do céu. Olha aqui, queridos. Esta igreja, Batista Monte Serra, ela tem uma pedra angular, se chama Jesus. Não tem ninguém não, é Jesus. Agora deixa eu te falar. Esse texto tem que sair da comunidade espiritual edifício para a minha vida como um tijolo agora. Dessa fundação, desse edifício, presta atenção. Na minha vida teste, se eu colocar qualquer outra pedra no lugar de Jesus, a minha vida vai desalinhar completamente. Você precisa entender isso, meu amado. Se a tua vida até hoje está desalinhada, é porque você colocou outra pedra angular na tua vida, outra pedra de esquina. Ele é o único que vai alinhar a tua história, a tua vida, e fazer uma edificação que nunca mais vai cair na tua vida. Nunca mais vai cair. Eu quero terminar. Eu quero orar com pessoas hoje que querem dizer: eu quero receber a vida de Deus hoje. Eu era um daqueles mortos. Eu quero dizer para você, você está aqui envergonhado, constrangido. Eu já estive lá. Eu já estive morto, sendo manipulado pelos meus desejos, pela minha carne. Eu já apanhei do diabo, meu querido. Mas um dia, dentro de um motel, Jesus me salvou. Ele me deu vida e disse: nunca mais eu me sujeito a esses poderes na minha vida. Fiz isso aos 19 anos, queridos. A pedra angular entrou na minha vida, Jesus, e Ele vem endireitando. Eu tenho visto essa obra ser construída, meu querido. Isso não tem a ver com o homem, isso tem a ver com Jesus. Hoje, nesse lugar, Ele quer entrar na sua vida. Enquanto nós vamos cantar essa última música, querido, você vai sair do seu lugar. Você que quer hoje entregar sua vida a Cristo, quer recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai se levantar e vai vir e diz: pastor, eu quero Jesus como a pedra angular da minha vida. Vamos ficar em pé? Adore ao Senhor, adore ao Senhor. E vem aqui, querido, pode vir, porque Deus está te chamando. Pode vir. Se Deus falou com você, vem, querido.
sem vergonha. Hoje é o dia da tua salvação nesse lugar. Ele quer ser o seu pai, querido. Ele não é o pai de um, ele é o Pai nosso, Pai nosso. Oh Deus, Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Ele é tudo, glória a Deus. Pode vir, querido, vem. Do céu, Ele quer ser o seu pai. santo é o teu. Se Jesus falou com você, querido, está chamando você. Sai de onde você está e vem aqui nesse lugar. Nós queremos orar com você. Tua vontade seja feita. Amém. Começa dizendo: eu quero a tua vontade, Pai. Só a tua vontade. Deus te abençoe. No céu, teu reino vem na terra como é. Faz essa oração, igreja. Que o que acontece no céu aconteça na tua vida aqui na terra. Oh Deus, Deus te abençoe, querido. Deus abençoe, Jesus é tudo. Pode vir. Se Jesus falou, sem qualquer vergonha, você precisa romper agora. Toda vergonha, todo medo, sai do seu lugar e vem, querido. Pai, declare isso, teu é o reino, teu é poder, Pai, é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Sempre, para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Pai querido, nós entregamos essas vidas a Ti, Senhor, nessa noite, Pai. E nós pedimos que a Tua palavra se cumpra sobre a vida de cada uma delas, Pai. Que hoje todo poder
E toda autoridade que até este momento estava governando e reinando sobre essas vidas, hoje aqui, em nome de Jesus, seja destituída pelo poder do nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, e que a partir de hoje essas pessoas possam viver a vida preciosa que tem só em Cristo Jesus. Faz de cada um deles agora, Pai, uma pedra viva desse edifício que o Senhor está construindo, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou pedir para que essas pessoas que estão aqui possam entrar naquela sala. Nós queremos orar com vocês, queremos abençoar. Pode acompanhar as pessoas ali. Igreja, que Deus abençoe vocês. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma semana cheia de Jesus na tua vida. É o reino teu, é o poder